As 35 perguntas frequentes sobre a Terra plana respondidas. Como se parece a Terra plana? Ninguém tem 100% de certeza de como se parece a Terra plana, mas o mapa de projeção equidistante azimutal, que é usado pelo USGS, é um mapa da Terra plana usado pelas Nações Unidas para mapear a Terra, os quais, curiosamente, usam o mapa da Terra plana como seu logotipo, dividindo em 33 seções maçônicas. O mapa de Gleason também é usado como uma representação da Terra plana. No mapa da Terra plana, o norte está no centro, enquanto o sul, a Antártida, o qual seria uma barreira circundante com os continentes e oceanos adentro. O mapa Mercator, de 1569, também é um mapa plano, o qual mostra uma montanha magnética no norte com 4 continentes que as rodeiam. Os antigos também tinham suas próprias representações de uma terra plana e estacionária. Onde está a borda da Terra plana? Ninguém pode dizer que existe uma borda. A maioria das pessoas pensam que necessita existir uma borda. Mas o que na verdade existe é uma parede de 360 graus de gelo em torno da Terra, a qual segura os oceanos. Novamente, ninguém tem 100% de certeza sobre o que existe adentro da Antártida, porque por mais de 50 anos existe o Tratado Internacional da Antártida, afirmando que nenhum civil pode viajar para lá sem a aprovação do governo. Existem guias turísticos pré-aprovados, mas eles só vão para as regiões costeiras. O explorador Yarol foi preso e multado quando ele viajou para a Antártida sem permissão. Nós temos muitas fotos da parede de gelo e, devido ao Tratado da Antártida, somos restritos a irmos apenas até lá. Onde está o Sol da Terra plana? No modelo da Terra plana, o Sol faz círculos sobre a Terra no sentido horário e desaparece no ponto de fuga de perspectiva ou no horizonte. O Sol não faz afundar no chão, mas em vez disso fica ainda mais e mais longe até que o observador não consiga mais vê-lo. O Sol não está a 93 milhões de milhas de distância como astrônomos modernos afirmam, mas é obviamente mais perto e menor. O Sol só emite luz para a metade do plano, enquanto a outra metade é noite. Embora tenha havido muito debate sobre isso na comunidade científica, eu acho que nós todos podemos concordar que o Sol que vemos é o Sol circulando acima de nós, em círculos ao redor da Terra plana. E sobre os barcos sumindo abaixo da linha do horizonte? Navios não desaparecem no horizonte devido à curvatura da Terra, mas sim devido ao ponto de perspectiva e devido à densidade atmosférica. O argumento de navios indo ao longo da curva pode ser facilmente desmascarado usando telescópios, binóculos e qualquer câmeras de zoom a qual trazem os navios de volta à vista para o observador. Porém, não importa o quão bom seja o zoom, ele nunca será capaz de visualizar através da densidade atmosférica. Por que eu não posso ver através dos oceanos? Só porque a Terra é plana não significa que sua visão é infinita. O olho humano só pode ver até uma certa distância em um dia claro com pouca umidade e ainda menos em um dia nublado com muita umidade. Seria impossível ver através de um oceano inteiro, porque o olho humano não pode ver tão longe e tem tudo a ver com perspectiva e nada a ver com a curvatura da Terra-bola. Como é possível circunnavegar a Terra plana? Na Terra plana, a circunnavegação significa simplesmente viajar de leste a oeste. Se você for para o leste,
por tempo suficiente, você vai acabar voltando de onde começou, e o mesmo vale para o oeste. A viagem de Ferdinand Magellan, que foi creditado como o primeiro a circunnavegar a Terra, simplesmente circulou de leste a oeste, em torno da Terra plana. Isso não prova que a Terra é plana ou esférica, porque pode funcionar para ambos os modelos. E sobre o pulo do feliz Baumgartner? Nesse pulo da Red Bull de 120 mil pés, você pôde perceber que o exterior das câmeras são lentes de grande angular, enquanto as câmeras internas não são. Em outras palavras, as câmeras externas adicionaram curvatura, mas as câmeras internas mostram um plano reto através da janela. Além disso, ele pulou do Novo México. E devido à distorção das câmeras, tudo o que vemos na visão é apenas o Novo México. Com isso, concluímos toda a Terra é o Novo México, ou foi apenas o efeito da grande ocular para simular uma falsa curvatura da Terra. O que tem abaixo da Terra plana? Esta questão não é possível de ser respondida porque nenhum ser humano sabe o que está por baixo da Terra. O mais longe que qualquer ser humano já cavou foram 12 quilômetros. E por isso, nem mesmo no modelo heliocêntrico temos a certeza sobre o que existe dentro da Terra. Quando as pessoas pensam em uma Terra plana, se enganam quando acham que seria um disco no espaço sideral, pois todo o conceito de espaço sideral da bola molhada é ridículo e falso. Várias culturas antigas em toda a Terra tinham noção de que a Terra fosse plana, apoiada por pilares, mas o fato é que ninguém pode saber com certeza o que tem debaixo da Terra. A Terra plana se move? Não. No modelo da Terra plana, a Terra é estacionária e imóvel. Está fixa sob nossos pés e são, na verdade, os corpos celestes, como a Lua, o Sol, as estrelas que giram ao nosso redor. Ninguém nunca pôde e nunca poderá provar que a Terra se move. A pseudociência diz que a Terra está girando a 1000 milhas por hora, enquanto avançando a 67 mil milhas por hora em torno do Sol, se atirando pelo sistema solar a 500 mil milhas por hora através da Via Láctea, enquanto viaja a 670 milhões de milhas por hora através do espaço sideral. Contudo, todos sabem que nós não sentimos nada disso. E sobre os satélites ISS e o telescópio Hubble? Pode parecer louco ao afirmar isso, mas satélites espaciais realmente não existem. As afirmações da NASA sobre satélites geoestacionários, estações espaciais e telescópios no espaço exterior, enviando de volta falsas imagens computadorizadas e vídeos falsos para enganar a todos nós. A verdade é, no entanto, são imagens falsas, e isso explica todas as terríveis edições que recebemos. Apenas pense sobre isso. Se realmente existem mais de 10 mil satélites em órbita da Terra, como nos dizem, então por que não podemos ver sequer algum passar na frente da Lua ou nas imagens da ISS? O conceito de satélites foi originalmente criado por um maçom, escritor de ficção científica chamado Arthur Clarke, em 1945, numa revista intitulada Mundo Sem Fio. Existem milhares de quilômetros de cabos de fibra óptica nos oceanos que fornecem 90% da comunicação de internet e telefones para todos. Os GPS são executados através de torres de celulares em solo. Antenas de TV que já existiam antes dos satélites quase sempre são posicionadas a um ângulo de 45 graus, direcionadas para as mais
próximas torres de transmissão. A NASA foi pega usando truques de câmera em imagens da ISS, usando vários efeitos de tela verde com astronautas pendurados por cabos a fim de simular a gravidade zero. Bolhas foram filmadas perto de astronautas no suposto espaço sideral. E a NASA ainda admite que eles fazem treinamento em instalações submarinas. Por que a Lua é vista de cabeça para baixo no hemisfério sul? A Lua só parece estar de cabeça para baixo porque o observador está vendo isso de um ângulo diferente na parte sul da Terra do que o observador na parte norte da Terra. Isso ocorre porque os observadores veem a Lua através de ângulos opostos. Antigos retratam a Lua rotacionando pelo céu quase como uma roda. E já existem várias fotos que as pessoas tiraram desse acontecimento. E sobre as fotos da Terra tiradas do espaço? As imagens da NASA que vemos da Terra do espaço são apenas péssimas mesclagens feitas no Photoshop. Inclusive, eles mesmos admitem photoshopar os desenhos animados, como o próprio designer gráfico Robert Simon admite e disse uma vez: é Photoshop, mas tem que ser. Isso sem dúvida prova que as imagens que vemos da Terra não são fotos reais, mas falsos desenhos animados que a NASA apresentou ao público como tal. Inclusive, depois de analisarmos várias das imagens, podemos ver que existem padrões de nuvens duplicadas. Em uma das imagens recentes, foi visto a inserção da palavra sexo em uma das nuvens. Os oceanos nem ao menos são da mesma cor também. Neil deGrasse Tyson disse que a Terra é um esferoide oblato, ou forma de pera, como ele gosta de chamar também. Mas isso contradiz as imagens que a NASA tem de uma Terra esférica perfeita. Não há fotos da Terra a partir do espaço, mas falsas montagens que a maioria das pessoas acreditam ser reais. A luz da Lua é o reflexo da luz do Sol? A luz da Lua é totalmente diferente da luz do Sol, inclusive os efeitos que tem sobre plantas e alimentos. Até mesmo a temperatura da Lua é diferente da luz do Sol. A região da sombra do Sol é sempre mais fria que a própria região da luz dele. No caso da Lua, a região da sombra é ainda mais fria do que a região da luz dela. Por conta disso, é fácil afirmar que o luar não poderia estar refletindo a luz do Sol, porque se fosse, teriam os mesmos efeitos de temperatura, mas o que se parece é que a Lua está emitindo sua própria luz e aparentemente é translúcida. As fases são uma função da Lua e ela não é uma bola do rock refletindo luz solar como nos dizem, mas de fato sua holografia é translúcida. Com tudo isso, sabemos então que não é possível ver o outro lado ao longo com faces diferentes. Por isso vemos apenas um lado. Além disso, muitas pessoas tiraram fotos da Lua com estrelas sendo vistas através dela. Assim como também, à tarde, se pode ver o céu azul através da Lua. Curiosamente, também se vê as estrelas brilhando através de algumas representações muçulmanas e maçônicas da Lua. E sobre as luzes do céu? O espaço sideral realmente existe? Sim e não. É óbvio que existem luzes no céu girando acima de nós, vistas melhor em um céu escuro. A grande mídia quer que acreditemos nessa fantasia de espaço sideral, mas a verdade é que é tudo uma ilusão. A única razão para acreditarmos
em toda essa ficção científica é devido aos filmes, programas de entretenimento, livros da pseudociência e agências espaciais. Porém, ninguém sabe ao certo o que realmente são essas luzes no céu, mas todos nós sabemos e percebemos que elas estão se movendo em torno de nós e nós estamos no centro. Por que o Sol e a Lua parecem ter o mesmo tamanho? O Sol e a Lua parecem ser do mesmo tamanho e é exatamente porque eles de fato são mesmo. A pseudociência quer que acreditemos que a razão pela qual vemos o Sol e a Lua do mesmo tamanho é devido à suposição de que o Sol seja 400 vezes maior que a Lua e esteja 400 vezes mais distante. Eles dizem que o que afirma a nós é apenas uma coincidência, mas essa é a forma deles tentarem explicar o porquê os dois empiricamente parecem ter o mesmo tamanho. É bastante óbvio que o Sol e a Lua estão circulando sobre carga e ambos são igualmente equilibrados, opostos e são do mesmo tamanho. E a respeito dos eclipses? Muitos desentendidos usam o argumento dos eclipses como uma falsa evidência para a teoria heliocêntrica, justificando pela aparente sombra da Terra bola que supostamente é lançada sobre a superfície da Lua. Eles afirmam que a Terra perante a Lua esteja em um alinhamento perfeito de 180 graus, com o Sol lançando a sombra da Terra para a Lua. O único problema com esta teoria não comprovada é que mais de 50 vezes no passado, 2000 anos, ocorreram eclipses lunares, onde o Sol ainda no céu, a suposta sombra ainda é lançada sobre a Lua. Isso faz refutar completamente essa teoria, porque, segundo a própria teoria, o Sol teria que estar por trás da Terra-bola em uma linha reta com a mesma perante a Lua, tornando esse o único caminho da sombra da Terra a ser lançada até a Lua. No entanto, como disse, em muitos eclipses você pode ver o Sol e a Lua no céu ao mesmo tempo, negando o ângulo de 180 graus que a teoria se baseia. Com isso, comprovamos definitivamente que não é o caso, e por isso a sombra na Lua não poderia ser da Terra realmente. Os antigos tiveram sua própria explicação para isso com Rahu, conhecido como Sol Negro, o que seria um terceiro corpo celeste em nosso céu. Não somos informados sobre o que realmente eclipsa o Sol na Lua. Antigas culturas descrevem Rahu como um corpo escuro e a causa dos eclipses, e não a suposta sombra da Terra. Se é realmente Rahu que causa os eclipses, precisamos comprovar isso. Mas o que é fato é que é essa a explicação que os antigos tinham para os eclipses. E a respeito do efeito Coriolis? Esse é um argumento da Terra-bola, de que as águas nos drenos de banheiros giram em uma direção no hemisfério norte e em outra oposta no hemisfério sul. Isso é conhecido como efeito Coriolis. No entanto, na mesma casa, as pessoas podem observar a drenagem da água em ambas as direções diferentes. Se a água girando em uma direção fosse o resultado primário do movimento da Terra, a água nunca deveria ser vista girando em diferentes direções no mesmo hemisfério. Porém, é exatamente o que ocorre, e a água vai ser drenada com base na forma da bacia ou pela direção em que a água que está fluindo foi derramada, e não por causa da forma da terra. Este truque é facilmente feito drenando a água e drenando-a na mesma direção. Isso é apenas mais uma desculpa para manter o modelo da Terra do globo e não prova nada. E os outros planetas também são planos?
Ao comparar as imagens amadoras e vídeos do que conhecemos como planetas, é óbvio que as fotos da NASA desses supostos planetas são falsificações gráficas. Nós nem temos certeza sobre o que são os planetas realmente, ou qual forma eles têm na verdade. O que sabemos é que são luzes no céu, e quando vemos através de um telescópio, vemos que não são nada daquilo que nos dizem ser. As antigas culturas tinham suas próprias descrições do que poderíamos chamar de planetas. Eles entendiam que planetas eram, na verdade, estrelas errantes, porque não eram luzes comuns no céu e vagavam em seus próprios caminhos únicos, diferentes das outras estrelas. Planetas ou estrelas errantes não são o que nos disseram, porém usam como argumento essas luzes no céu para provar a forma da Terra, e isso não é um argumento válido a ser feito. E a respeito da gravidade? A teoria da gravidade foi originalmente proposta pelo maçom Isaac Newton, que alegou que em vez de objetos caírem devido à densidade, eles cairiam devido a uma força mística, a qual o objeto menor poderia ser puxado ou atraído para um maior objeto. A gravidade não pode ser observada em nenhum lugar da natureza. Porém, cientistas alegaram ter descoberto recentemente ondas gravitacionais, mas eles ainda não podem sequer provar isso com experiências práticas. A gravidade também parece ser inconstante e seletiva, e não só é uma força que puxa objetos para o centro da Terra-bola girando loucamente, mas é também uma força que permite que corpos celestes, tais como planetas, orbitem em torno de corpos maiores. Como é que uma força pode ser forte o suficiente para manter os edifícios, oceanos e as pessoas presas à Terra e ainda apenas fraca o suficiente para permitir insetos, aves e aviões para voarem livremente em todas as direções? Como é que a gravidade pode impedir os oceanos de escaparem para o espaço, mas pode impedir que afunde um veleiro? Nós também somos informados de que a gravidade é o que permite que as luas orbitem planetas e eles orbitem em torno de estrelas devido à sua gravidade maior, a qual também mantém presas as pessoas à Terra, porém não as fazem orbitarem a mesma. A gravidade deveria fazer com que as luas e planetas colidissem com o Sol, mas faz com que eles apenas o orbitem. Na realidade, o que vemos é totalmente diferente do mundo real, e tudo já foi explicado pelas leis de densidade e flutuabilidade, as quais objetos caem devido a serem mais densos que o ar em torno deles, ou sobem devido a serem menos denso do que o ar em torno deles. Por isso, um balão de hélio sobe. Densidade e flutuabilidade são as únicas razões pelas quais objetos caem ou sobem, e a gravidade é apenas uma fantasia que não pode ser encontrada em nenhum lugar do mundo natural, e sendo assim, é apenas um grande embuste. E a respeito das estações? O Sol percorre círculos sobre a Terra de trópico para trópico, e dessa forma, o Sol percorre circulando do Trópico de Câncer, o qual fica localizado mais próximo do centro-norte da Terra, e com isso, sendo nessa época verão no norte e inverno no sul. Quando o Sol circula mais próximo do sul, no Trópico de Capricórnio, é verão no sul e inverno no norte. Como sabemos, o Sol é menor e fica bem mais próximo à Terra do que vem nos ensinando até hoje. Com isso, é mais lógico pensar que esta é a razão pela qual temos temporadas,
Porque se o Sol estivesse a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, raramente deveríamos experimentar diferenças de temperatura e muito menos ter 4 estações distintas. E a respeito dos fusos horários? O Sol não está a 150 milhões de quilômetros de distância, como nos foi dito, mas sim está perto e circulando acima de nós. O Sol não pode ser observado em todos os ângulos, em todos os momentos na Terra, uma vez que passa por isso os fusos horários, que são causados pelo seu movimento acima de nós. A cada 15 graus é marcado um ponto em torno do círculo a 1 hora, nos dando fusos horários 24 vezes por dia. E a respeito dos pousos na Lua e em Marte? A NASA afirma ter desembarcado 6 vezes durante as missões Apollo na Lua. No entanto, ao se observar com um olhar cético, é claramente óbvio que essas missões lunares foram falsificadas junto com o resto das realizações da NASA. A NASA perdeu todos os filmes dos pousos na Lua das missões Apollo originais, e com isso hoje ninguém é capaz de verificar se alguma dessas missões foram mesmo autênticas. Muitas das imagens da Terra foram copiadas e coladas nos fundos das imagens. Vemos também que as sombras apontam em direções diferentes, provando que haviam mais do que uma fonte de luz e não apenas o Sol, que deveria ser a única fonte de luz na Lua, fazendo com que todas as sombras apontassem para a mesma direção. Porém, não é o que vemos quando se analisa as fotos. Nas imagens de Marte, as colinas na paisagem marciana parecem estranhamente semelhantes e quase exatamente iguais às colinas do Arizona, Austrália, Egito ou até mesmo a Irlanda. Se você remover a tonalidade vermelha nas imagens que foram adicionadas a partir do Photoshop, você vai notar que Marte parece exatamente com a Terra. Algumas das imagens do rover de Marte são apenas animações geradas por computador, enquanto os vídeos são todos filmados aqui na Terra mesmo. É possível ver a curvatura do suposto globo através das janelas de um avião? A única vez que vemos a suposta curvatura da Terra são nas imagens CGI falsas da NASA ou através das imagens captadas com lentes de distorção em câmeras GoPro e outras. Muitos que afirmam ter visto a curvatura pela janela de um avião têm que considerar o vidro das janelas, que é curvo, e o que vemos de fato é que o horizonte sobe para o nível dos olhos do observador. Porém, em uma bola, o horizonte deveria cair do nível dos olhos, conforme o avião subisse, mas isso não acontece e, em vez disso, o horizonte sempre sobe ao nível dos olhos, o que é impossível em um globo e é apenas consistente com um plano. O que acontece é que as pessoas que voam de avião às vezes imaginam que veem uma ligeira curva pela janela e, devido à doutrinação, eles não percebem que estão, na verdade, olhando para um horizonte plano. E sobre o pêndulo de Foucault? Em meados de 1800, um homem chamado Léon Foucault começou balançando pêndulos com pinos colocados para baixo numa bola com soquetes de junção. Assim, balançando os pêndulos em círculos, ele alegou que se moviam circularmente devido ao movimento da Terra abaixo deles. No entanto, isso pode ser facilmente desmascarado, porque não há maneira de dar início ao movimento de um pêndulo sem dar um impulso inicial. Se fosse mesmo devido ao movimento da Terra, alguns pêndulos seriam balançados muito lentamente, alguns iriam balançar muito rápido, alguns iriam balançar na direção oposta e alguns nem sequer balançariam.
No entanto, embora o pêndulo de Foucault não prove nada, ele ainda é usado em todo o mundo como prova do movimento da Terra-bola. Como se explica norte e sul na Terra plana? Na Terra plana, o norte é o centro da Terra e o sul qualquer lugar se afastando do norte. A bússola sempre vai apontar para o norte, sem importar onde você está na Terra. Assim como as antigas culturas já sabiam como o norte estaria no sul e o chamavam de norte magnético, porque eles sabiam que o centro da Terra plana agia como um ímã. E é por isso que não importa onde estejamos em nossa Terra plana, quando você segura uma bússola, ela vai sempre apontar para o norte, o qual age como um ímã, puxando você para o centro. Quando analisamos o sentido norte e sul, fazem muito mais sentido na Terra plana do que na Terra bola. E os meteoros, cometas e crateras? Somos informados de que as crateras são buracos na Terra causados pelo impacto de um meteoro que caiu na superfície. Embora isso que nos é dito, é muito mais provável que essas crateras ou buracos sejam causados por bolhas de gás abaixo da superfície, ou até mesmo um sumidouro. Se as crateras foram realmente causadas por uma bola flamejante do espaço, deixando uma cratera no lugar do impacto, então fragmentos dessa rocha deveriam ser encontrados na cratera. Mas não é isso que ocorre. E não só isso, mas deveria haver pedaços de meteoro espalhados pelo impacto em todos esses supostos locais de colisão. Porém, nunca se encontrou nenhum vestígio de qualquer rocha do espaço deixada nessas crateras. Meteoros são como pedras da Lua para a NASA, e ela nos diz que essas rochas vieram do espaço sideral, e muitos simplesmente acreditam sem questionar, como sempre, e apenas mais tarde descobrem que foi outra pegadinha da NASA, e na verdade são pedras aqui mesmo da Terra. Cometas são estrelas cadentes, que não são como rochas da Terra, mas sim luzes atiradas no céu. Muitas supostas quedas de meteoros, tais como o caso na Rússia, que quebrou até janelas em uma escola, não parece ser rochas caindo do céu. Parece mais provável que esses meteoros sejam apenas objetos militares que estão sendo lançados de aviões para nos fazer continuar acreditando em meteoros. Esses meteoros parecem sempre ter sido lançados em um ângulo para baixo. Se eles realmente fossem rochas vindas do espaço, então eles deveriam ser vistos passando em todos os tipos de diferentes ângulos e não apenas para baixo toda vez. Existe um domo na Terra plana? Nenhum terraplanista tem absoluta certeza sobre o que seria a cúpula ou firmamento acima de nós. O que sabemos é que muitas culturas antigas retrataram uma cúpula acima de um plano geocêntrico da Terra. E até mesmo a Bíblia fala sobre uma cúpula celeste do firmamento. Ocorreram operações militares realizadas em meados dos anos de 1950, como a Operação Fishball, onde os militares dispararam foguetes no céu e eles explodiram como se estivessem batendo em um campo eletromagnético. Embora tenhamos diversos relatos sobre o domo pelas antigas civilizações e evidências empíricas, ainda nos falta uma prova concreta da existência do mesmo. E por enquanto, a ideia sobre a existência de uma cúpula acima de nós ainda permanece não comprovada. Eu preciso ser religioso para ser um terraplanista? Não. A Terra plana é a verdade que cabe a todo ser humano. Embora existam muitos terraplanistas religiosos no movimento da Terra plana, ela trata mais especificamente de ciência comprovada e empírica sobre a real forma do nosso mundo
e por mais que tenha ligação também com todas as áreas de estudo, assim como a Bíblia, a Terra plana é uma verdade para todo ser humano e qualquer um pode ser um terraplanista. Basta apenas ser um questionador justo e, em seguida, entender as verdades por trás de tudo o que nos foi ocultado até hoje. A Bíblia diz que a Terra é plana? A Bíblia realmente nos indica que vivemos em uma Terra plana e imóvel. E ainda afirma que a Terra possui uma cúpula e que a Terra está firmada em pilares. E o Sol e a Lua são luminares sobre nós, além de falar sobre o Éden como um paraíso, contendo 4 rios fluindo para fora dele, assim como o mapa Mercator, que também faz referência a esses 4 rios que fluem do norte. A Bíblia foi escrita antes do modelo heliocêntrico ser fantasiado, e ela nunca fez menção a uma bola imaginária vagando no espaço loucamente. E sobre a Flat Earth Society e a Terra convexa? A sociedade terra plana e a Terra convexa são oposições controladas. O conceito por trás de uma oposição controlada é como Vladimir Lenin disse uma vez: a melhor maneira de controlar a oposição é liderarmos a ela por nós mesmos. Isso significa que o Estado e o governo, o qual são controlados por sociedades secretas, controlam também essas oposições controladas direta ou indiretamente. Em outras palavras, essas oposições controladas dizem coisas ridículas que provavelmente afastam as pessoas e as fazem perder o foco sobre o tópico da Terra plana e, consequentemente, a isso descartam a Terra plana por achá-la inconsistente e controvérsia. Por exemplo, a Flat Earth Society diz que a gravidade não é, na verdade, o que sabemos que é e como vemos claramente, densidade e flutuabilidade, mas afirma que a Terra estaria subindo para cima em um G para explicar a gravidade e por que os objetos caem. Cada pessoa que ouve essas asneiras, assim como o conto do personagem E.T. Bilu, automaticamente, quando escutam isso associado à Terra plana, descartam o modelo que defendemos. E é isso exatamente o que essas oposições controladas causam ao movimento da Terra plana no final, pois suas teorias claramente não fazem o menor sentido e não têm uma comprovação lógica através de fatos como a Terra plana tem. Defender a Terra ser uma rocha vagando no espaço sideral é ilógico e não tem nenhuma base para isso, como já provamos também. Quem estaria por trás disso tudo? A maçonaria é uma das maiores sociedades secretas do mundo e uma das mais antigas, que vai até possuir milhões de membros em todo o mundo. A NASA é cheia de maçons, os quais executam suas tarefas, assim como a maioria das pseudociências heliocêntricas ao longo da história foram tramadas por maçons, como Newton, Galileu, Copérnico e até mesmo Pitágoras, o qual seria um dos primeiros maçons da ordem dos jesuítas. O Vaticano possui hoje quase todos os principais telescópios no mundo, incluindo um que eles chamam de Lúcifer. Os jesuítas também são conhecidos por estarem conectados a tudo isso. Essa elite possui controle de bancos, indústrias e corporações, mesmo sendo a maçonaria a sociedade secreta que vem empurrando este engano, e ela ainda continua sendo um peão dos Illuminati, que são compostos principalmente por 13 famílias da elite que comandam e governam esse mundo. Por que eles mentiriam sobre isso tudo? Se você quiser controlar alguém, então a melhor maneira de mentir para eles é sobre a própria realidade do mundo em que vivem.
Nosso mundo é governado por psicopatas que querem nos manter escravizados através de mentiras que nos dizem, nos doutrinando a acreditar que somos insignificantes em um vasto e infinito universo. E também que evoluímos de macacos, tirando o propósito real de nossas vidas, fazendo assim com que não saibamos sobre nossas verdadeiras origens, sobre onde vivemos, sobre o nosso Criador, para que, com tudo isso, neguemos Deus. Eles fizeram-se como a mais alta autoridade e os guardiões do conhecimento científico, e todos nós trabalhamos como escravos diariamente, absorvendo suas mentiras como se fossem verdade, sem ao menos questionar de verdade que impuseram a todos nós, substituindo nossa origem divina com uma fantasia cósmica conhecida como Big Bang e escondendo de nós nosso verdadeiro ser espiritual e o design inteligente do nosso Criador. Estariam todos os pilotos, engenheiros e membros do governo por trás dessa mentira também? Nenhum cientista, piloto, engenheiro e mesmo alguns membros no governo que têm uma menor posição em sua área estão realmente cientes disso tudo. E na maioria dos casos, eles foram apenas programados com o mesmo lixo didático de mentiras e doutrinações como nós. As únicas pessoas que estão realmente cientes dessa mentira são os únicos governando o nosso mundo. Já parou para pensar que se a Terra fosse realmente uma bola, então por que as Nações Unidas e outras agências oficiais do governo usariam um mapa da Terra plana como seu logotipo? Obviamente, os verdadeiros comandantes do nosso mundo sabem algo que nós não sabemos. E o resto de nós simplesmente é deixado para trás desse domínio mundial, sendo apenas mais um escravo. Quem são os propagadores da Terra plana? Na verdade, o tópico Terra plana nunca terminou. Ele apenas foi esquecido por um tempo. Existem cada vez mais grandes pesquisadores hoje em dia liderando o movimento da Terra plana. Um deles seria Eric Dubay, que em 2014 publicou o livro A Conspiração do Planeta Terra, o qual foi o primeiro livro escrito por um intitulado terraplanista. Com isso, começaram a aparecer outros pesquisadores propagando a mesma ideia também no YouTube, através de vídeos falando sobre o assunto. Com isso, começou nesse tempo a pesquisa mundial a respeito da Terra plana, dando espaço a diversos canais na internet, páginas e sites de pesquisa, incluindo a nossa própria equipe, que tenta expor os fatos e comprovações da Terra plana através dos nossos trabalhos no YouTube, com vídeos, documentários e também no Facebook, na página A Terra é Plana, assim como em todas as vias possíveis de propagação. Também, como muitos outros grandes movimentos da verdade, o movimento da Terra plana tem sido atacado diariamente pelos agentes Smith, dessa Matrix em que vivemos, e também por oposições controladas que tentam orientar o movimento fora do curso, repetindo fatos observáveis já aprovados, misturando desinformação com a verdade da Terra plana e fazendo com que ela se pareça ridícula. Porém, acreditamos que se você pode olhar para fatos improváveis, observáveis e entendê-los, então você será capaz de ver a desinformação e evitá-la também. Há muitos grandes pesquisadores propagando e ensinando a respeito da Terra plana no mundo inteiro, através de todas as fontes de pesquisa online e pessoalmente. A Terra plana logo estará se espalhando pelas ruas constantemente, distribuindo a mensagem dessa verdade para todos nós. E que diferença faz, na minha vida, a Terra ser plana ou não? Se a Terra é plana, então isso significa que nós fomos criados pelo design inteligente
e não somos apenas macacos avançados em uma bola giratória vagando para lugar nenhum, mas, em vez disso, nossas vidas têm um propósito e real significado. A humanidade, sabendo suas verdadeiras origens e potenciais, irá causar um despertar que vai destruir todas as outras mentiras que nos foram ditas. E a Terra plana não se trata apenas sobre o real formato da Terra, mas sim sobre o verdadeiro propósito que temos nesse mundo. E é fundamental que saibamos sobre as mentiras que esses psicopatas satânicos vêm executando sobre nós. Se eles conseguiram mentir sobre o formato do nosso mundo, imagina o que mais fizeram também que você ainda desconhece. Entender que a Terra é plana e estacionária e não um globo é apenas a pontinha do iceberg. Porém, ela abre as portas para muitas outras coisas. Precisamos nos livrar dessas mentiras para realmente termos liberdade um dia. Mentiras maçônicas como darwinismo, evolução e invasores do espaço alienígena. A verdade da Terra plana é a mais importante verdade, porque ela tem a capacidade de levar abaixo esse sistema que nos escravizou e nos libertar completamente para uma vida que jamais sonhamos.